Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Dr. Santiago Paes. É um prazer e uma honra tê-los aqui. Hoje a gente vai falar sobre perda de peso rápida ou devagar. O que é melhor? E aí, qual que é? Mas antes, quem vai vir é o quê? É ela. Deixa ela vir então. Vem, vinheta! Olha, primeira coisa, déficit calórico agressivo. E aí? Perder peso rapidamente é estar disposto a passar fome. Perfeito. Olha só que interessante. Hoje os estudos sugerem que um déficit calórico aqui não vai ser tão agressivo. Agressível é ótimo, né? Saiu um agressível. Agressível? Me desculpa, houve um equívoco. Entre 500 e 1000 quilocalorias, tá? Esse é um déficit calórico aceitável, no qual não considera ser tão agressivo. A questão é, um indivíduo na fase 1 do emagrecimento, geralmente até os 3 meses, ele perde muito mais peso. Isso é muito legal. Então, quanto se esperaria talvez que ele perderia aí no primeiro mês? Entre 8 e 10 quilos de peso. Na fase 2, que é mais ou menos entre os 4 e 6 meses, esse indivíduo não perde tanto peso, mas ele modifica mais a composição corporal. Ou seja, ele consegue perder mais gordura e ganhar massa magra. Isso é bem legal e interessante, até mesmo porque se ele está vindo aí de um estilo de vida que ele está começando a treinar, a gente sabe que nos 3 primeiros meses ele está se adaptando, ganhando força, coordenação, aumentando a atividade neural. E ali dos 3 aos 6 meses, ele já conseguiu avançar um pouquinho mais, ele tem um pouquinho mais de resistência, aumenta mais a capacidade de volume de treino, e se ele aumenta a capacidade de volume de treino, ele ganha mais massa muscular. Então isso é muito interessante e justifica que 4, 6 meses isso pode ser legal. Só que tem um detalhe, isso a gente está falando que esse indivíduo está treinando. Geralmente as pessoas não treinam, né? Isso é muito válido e importante. Santiago, eu consigo emagrecer só com dieta? Consigo. Consigo tranquilamente, até os 3 meses, tranquilamente. Mas depois dos 3 meses, você já não consegue emagrecer tanto, porque você precisaria desse gasto maior também com a atividade física. E aí entra uma coisa muito importante: você não consegue manter tanto a perda de peso perdido. Por quê? Porque você precisa de massa magra. E você precisa também das adaptações do exercício para estar mantendo isso. Por isso que eu digo que emagrecer é fácil. O difícil é o quê? O difícil é manter o peso perdido. Então, assim, quando esse indivíduo ele faz um déficit agressivo e perde peso muito rapidamente, o que acontece? Ele toma uma porrada tão grande de um rebote em relação à atividade hormonal que naturalmente acontece no nosso corpo. Por quê? Porque para cada quilo de massa adiposa perdida, o nosso corpo ele reduz em 20 a 30 quilocalorias a taxa metabólica de repouso, que é o quanto que você precisa para manter suas funções vitais, e aumenta em 100 quilocalorias o apetite. Então você fica com muito apetite. E aí? Esse que é um problema. Pode ser que você consiga emagrecer rapidamente, mas sustentar fica muito difícil. E até mesmo pode acontecer o que a gente chama de fat overshoot. O que é o fat overshoot? É um rebote, mas é um rebote tão acentuado que se bobear você fica até mais acima do peso do que você estava começando. Então, assim, é complicado. Existe alguns estudos, olha eu fazendo advogado do diabo aqui. Existem alguns estudos que sugerem que sim, quem perde peso muito rapidamente nos 3 primeiros meses consegue manter até o 12º mês, ou seja, ao longo de um ano, com mais facilidade, desde que tenha um perfil motivacional atribuído a essas questões de a motivação atribuída a essa perda de peso. É o famoso, para eu me sentir motivado, eu preciso perder peso. Só que tem um detalhe, ok, existem estudos que sugerem isso, que o cara vê ali 12 quilos indo embora nos 3 primeiros meses, aí ele consegue se manter motivado para manter o mínimo até o final do ano. Ele tem uma recuperação ao longo desse processo, que é natural e esperada. É natural e esperado que depois de um ano você recupere 25% do peso que você perdeu. Não tem problema nenhum, mas ainda assim você pode estar aí com 10% a menos do peso inicial que você
estava antes do tratamento para emagrecer, e se você consegue se você consegue manter 10% desse peso ao final do ano, isso é considerado sucesso no emagrecimento. Pô, beleza, tranquilo. Só que o que acontece? Muitas vezes, esses indivíduos extremamente motivados, que precisam ver resultado, eles não entenderam que você vai comer e fazer exercício físico, né, fazer atividade física pro resto da vida. E aí a gente tem um problema. Tem um problema necessariamente de estar levando a vida como sempre procurando algo que motive, porque se não encontrar algo que motive, você não vai fazer. E quando a gente fala de saúde ou estilo de vida, a gente não tem isso não, a gente não tem como escolher isso. Então, assim, não tem outro caminho. Para você viver mais, você tem que fazer o que é mais difícil, que é o quê? Estar em movimento. Então, basicamente, a gente tem uma relação muito importante para entender o contexto psicológico da coisa. Mas na maioria das vezes, quem tende a querer perder peso muito rapidamente sofre muito mais. Até que ponto talvez você tenha uma motivação ou uma resiliência e uma saúde mental para suportar essas questões, aí são outros 500. Segundo, aumentar o seu nível de gasto calórico. Realizar mais atividade física Perfeito, para que você gaste mais energia. perfeito. Realizar uma dieta com alto índice de proteína para preservar massa muscular de musculação e o mínimo possível de carboidrato. Eita, beleza, vamos lá. Quando a gente está falando de aumento de proteína, o ajuste proteico está diretamente associado ao nível de treinamento do indivíduo. Então, se você está iniciando o treinamento, a gente está falando aí de 1,2 gramas de proteína por quilo de massa corporal. Vai ser o diferencial você aumentar mais a proteína para segurar essa massa muscular que está sendo perdida? Não. Não, o que você precisa é treinar. O que você precisa é treinar. Você precisa ter maturidade muscular, força, resistência, consistência naquilo que você se propôs a fazer, ajustes das musculaturas mais fracas e hipoativas que fazem a descompensação postural e por aí vai. Mas sim, a gente pode estar ajustando essa saciedade com carboidrato, mas a gente pode também estar ajustando essa saciedade com o quê? Frutas e vegetais. Então, assim, né? Ajuste. E, evidentemente, a musculação também. O mínimo possível de carboidrato. Ele vai falar carboidrato refinado, talvez, porque esse mínimo possível de carboidrato é relativo, né? Os estudos têm mostrado que 3 gramas de carboidrato por quilo de massa corporal são excelentes para você guiar a musculação. Será que é o mínimo? Não, é relativo, né? Um indivíduo de 80 quilos, 240 gramas de carbo. 240 gramas de carbo é quase 1.000 quilocalorias, só na forma de carbo. Então, assim, contexto, né? Beleza, vamos lá. Possível de gordura. Você não precisa zerar carboidrato Ok, e nem zerar concordo. gordura. Na minha Por opinião, quê? nem deve. Por que você não deve zerar carbo? Porque você precisa também ter uma boa dinâmica de produtividade no treino. Se você tem uma boa dinâmica de produtividade no treino, você consegue, com o treino, criar adaptações que fazem com que você ganhe mais massa muscular, que você consiga ter uma aptidão aeróbica melhor, que você consiga ter umas defesas antioxidantes maiores, que você tenha um relaxamento maior, que você libere na corrente sanguínea agentes anti-inflamatórios, que você melhore a vasodilatação e aumente o fluxo de sangue para a musculatura, tanto para colocar nutriente para a musculatura recuperar e gerar massa muscular, quanto também para que os metabólitos ali ácidos ou os metabólitos ali oriundos do estresse muscular sejam removidos e repare o dano como um todo. Então, isso tudo deve ser gerenciado como um todo, mas perfeito. Fazer isso. Mas geralmente quem tem esse tipo de ansiedade consegue às vezes fazer, porque tem uma meta, né? Isso Só que aí. quando o cara passa desse prazo, por exemplo, casou, nossa, cara, o cara come o dobro, o cara se estrumbica todo. Por quê? Porque ele chegou no objetivo e falou assim: dane-se. Então a melhor proposta. Isso é interessante, pessoal. Quanto mais próximo do objetivo, mais esse indivíduo começa a desenvolver o que a gente chama de comportamento desinibido,
Que é o quê? É o beliscar. Não, já tô chegando lá. Não, um negocinho aqui, um negocinho aqui, um negocinho aqui. Ele fica com a falsa impressão de que ele tá no controle. E aí lascou. Porque, basicamente, quando as pessoas acham que estão no controle, é que geralmente acontecem esses deslizes. Isso é complicado. Então, muitas vezes você faz o seguinte: qual que é a meta? A meta é emagrecer 10 quilos. Joga para 12. Joga para 12. Ou não fala quando esse seu paciente estiver chegando próximo do 10. Não, falta muito ainda. Às vezes o cara começa a ficar empolgado, já viu, né? Mas beleza. A resposta é fazer uma reeducação alimentar. Perfeito. Olha só que interessante. Quando fala educação alimentar, né, alguns chamam de reeducação. Eu já vou de educação, porque parece que aprendeu errado, quando na verdade a gente tem um aprendizado contínuo na vida, né? Mas eu utilizaria o termo psicoeducação alimentar. O que que é psicoeducação alimentar? Não só conhecer os nutrientes, conhecer os alimentos, mas também reconhecer as suas emoções. Reconhecer às vezes, mas peraí, eu tô com vontade de comer isso ou eu tô com fome mesmo? Ou então, por que que eu tô com a vontade de comer isso agora, 8 horas da noite, num dia que eu trabalhei pra caramba? E outra, eu mereço comer? Não, pera aí, eu mereço todo dia. Então por que que eu tenho essa sensação de que eu preciso ou então eu mereço comer algo prazeroso ou calórico, enfim. Então, na minha opinião, psicoeducação alimentar é importante. Quando você está mais ansioso, por que que às vezes você sucumbe mais quando você está mais triste? Ou necessariamente quando você vai para um rodízio, por que que você às vezes acha que você tem que comer até não aguentar mais? Será que é o fato de você não ter tido oportunidade na infância, na adolescência, e agora que você se depara com isso, você tem que aproveitar ao máximo, ou até mesmo agora que você tem um dinheirinho a mais, ah, você tem que se permitir, eu tenho que me permitir porque agora eu posso. E aí, como é que você lida com isso? Isso tudo faz parte da psicoeducação alimentar. Então, muito legal, bacana o vídeo. Gostei, sensacional, respeitosamente concordo também. Perfeito. E o que que você achou? Coloca aqui nos comentários o que que você achou. Compartilhe esse vídeo com quem você acredita que vai ser beneficiado com essa informação. Curta para o algoritmo detectar e apresentar mais esse vídeo para mais pessoas. Se inscreva no canal. Você é muito bem-vindo aqui. Obrigado pelo carinho, obrigado por você ter ficado até aqui ao final. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu, grande abraço.